Olá pessoal, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo eu vou fazer a resolução das duas questões que eu passei para vocês sobre potência e rendimento. Lembrando a vocês que a leitura do livro é muito importante, certo? Vocês podem ler o livro. Nós temos aqui no vídeo que eu coloquei para vocês, o professor Marcelo Boaro faz o resumo de tudo isso aqui, que está no livro. E aí, mas é muito importante também a leitura, para a nossa experiência, para a nossa mente revigorar as informações, para que você possa imaginar as situações. Também é muito bom a leitura do livro, certo? Que ele tem mais informações às vezes do que está escrito lá no vídeo, Muita coisa o professor às vezes fala e não escreve, mas no livro está escrito, certo? Então, a gente vai usar basicamente essas duas fórmulas, P igual a U vezes I, que é a potência elétrica, U, no caso, vezes o I, Esse U é a DDP, que é a diferença de potencial, e I é a corrente elétrica. Então, essa é a potência dado, Existe essa fórmula aí que faz esse trabalho para a gente. Vamos, então, aqui novamente, nós temos outras variações da fórmula, mas vamos ver o que o problema pede para a gente usar a fórmula correta, certo? Então, veja só. Nas instalações residenciais de chuveiros elétricos, costuma-se usar fusíveis ou interruptores de proteção, disjuntores. No caso, são chamados de disjuntores, que desligam automaticamente quando a corrente excede um certo valor pré-escolhido. Qual o valor do disjuntor, limite de corrente, que você escolheria para instalar um chuveiro de 3.500 watts e 220 volts? Então, watts é a potência do disjuntor, no caso, que esse disjuntor tem, no caso, qual o valor do disjuntor que você escolheria para instalar um chuveiro de 3.500 watts, essa é a potência da corrente, e 220 volts, certo? Que no caso aí é a DDP, Bom, gente, o que é que a gente faz aqui? Eu sei que a potência é U vezes I. Eu tenho a potência que é 3.500. Então, isso é igual a U, que é o DDP, diferença de potencial, 220 vezes I. Esse I é a minha corrente elétrica, é o valor que tem, que está no disjuntor para que ele suporte. Então, o I vai ser igual a 3.500 dividido por 220, eu dividi aqui, dá aproximadamente 15,91. No caso, 15,91 ampere, Ele vai ter. Só que não tem, Aqui nós temos o 10, não suportaria, Porque eu tenho mais 15,91. B, também não, porque eu tenho 15 ampere e precisaria de aproximadamente 16, Mas aí no caso não tem 16, então o maior que eu posso usar aqui mais próximo é o 30, Ele disse qual você escolheria, No caso, qual o disjuntor limite de corrente que você escolheria? Eu escolheria o 30, já era suficiente, 30 ampere, então a letra C. Vamos agora para a questão 49, também fala sobre chuveiro elétrico, Veja que tem um monte de questões, Isso é muito importante que vocês tentem resolver, e qualquer dúvida me perguntem, mandem mensagem, porque não tem condições de se resolver, como professor resolver tudo, Seria inviável resolver todas as questões, por conta da quantidade de turmas que tem para explicar e tal, mas seria muito bom que você escolhesse algumas outras e resolvesse, tentasse resolver, certo? E as dúvidas tirar. É claro que eu não passo muito mais questões para não sobrecarregar. Claro que se nós estivéssemos nas aulas presenciais, eu resolveria uma boa parte dessas questões para vocês verem como é, mas eu escolhi duas só para não sobrecarregar
vocês aí, mas é muito importante que vocês tentem fazer outras. Um chuveiro elétrico ligado a uma rede de 220 volts consome 1.200 watts de potência. Letra A, qual é a intensidade de corrente utilizada no chuveiro? E letra B, qual a resistência do chuveiro? Bom, então novamente a mesma fórmula, né? P igual a U vezes I. Ele me deu o U, no caso, que é DDP, que é 220 watts de potência, e a diferença de potencial 220 e a potência que é 1.200 watts aqui. Então eu quero a intensidade da corrente. Então a intensidade da corrente é dada por I. Então eu tenho P igual a U vezes I, e aí o que é que eu faço? P igual a U vezes I, substituo. Quem é o P? 1.200 watts. Quem é o U? 220. E aí eu calculo o I, que é a intensidade da corrente. E I é igual a 1.200 dividido por 220, dá aproximadamente 5,45. O que? No caso, watts sobre volts dá ampere, né? Então, é ampere. 5,45 ampere é a intensidade da corrente elétrica nesse caso aí. Na letra B, ele pede qual a resistência do chuveiro, né? A resistência, então, primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, 220, que é U, no caso, volts, né? De potência, no caso, ele tem 220 volts, R, né, que vai ser dado em ohms, e eu tenho a corrente que é em amperes, 5,45, que eu calculei na letra A. Então, R vai ser 220 dividido por 5,45, dá aproximadamente 40 ohms. Então, a resistência desse chuveiro tem que ser de 40 ohms. Certo, gente? Então, só foram essas duas questões. Eu quero completar dizendo para vocês que a semana que vem eu vou passar um link para vocês do professor Marcelo Boaro fazendo revisão para o Enem, que ele tem uma aula toda preparada com as questões do Enem resolvidas, mas eu também procurei assim algumas questões de concurso, de vestibular, para fazer também, e vou gravar o vídeo e mandar para vocês, tá certo? Um abraço a todos, qualquer dúvida é só perguntar.